O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, podendo agora um pouco mais, até 50 e poucos %, mas ainda estamos na pandemia. E neste final de semana, um carnaval em plena pandemia. E eu tenho dito, alegria no coração, mas sem aglomeração. Mas essa alegria que vem do Senhor, essa alegria que nos é apresentado na palavra de Deus. O Evangelho continua sendo de Marcos e o será durante todo o ano. E o propósito é mostrar Jesus que toca a fragilidade humana. Quem lembra do domingo anterior, foi Jesus na casa de São Pedro, na nossa casa, curando a sogra de Pedro. Hoje, Marcos nos mostra Jesus diante de uma doença, uma das piores doenças que tinha, a lepra. A primeira leitura que foi proclamado do Levítico tem um propósito. O propósito dessa leitura é nos preparar para entender o Evangelho. Por isso, essa leitura do Levítico, capítulo 13, versículo 1, 2, fala das restrições que um leproso tinha que ter. Não podia pentear o cabelo para ser logo desconhecido, prestar atenção. Viver nas grutas, não podia se vestir, usar roupa para se diferenciar. É verdade que aqui se trata, e podemos ver atitudes sanitárias para que a lepra não se disseminasse no povo de Israel. Mas nós temos que entender que apesar de ser sanitária, havia algo pior, que doía na alma, no corpo, talvez mais que a lepra. Porque o povo de Israel tinha o seguinte princípio, que a lepra era como que a mão de Deus castigando por um pecado. Tanto que, se você lembrar um fato, quando Deus libertou o povo do Egito, o próprio povo egípcio diz que estourava bolhas a lepra e outras doenças. Portanto, sempre foi visto como um castigo de Deus. Era de fato difícil a lepra. Por isso, a primeira leitura só quer nos colocar no contexto, como que um judeu via a lepra, um leproso.
Jesus era judeu. Mas vamos então agora. Se a primeira leitura é uma preparação, e vocês já lembraram, prestaram atenção, creio eu, quem está em casa pode baixar o aplicativo da Obra Evangelizar é Preciso, é gratuito. Está lá. Mas Marcos nos conta um fato. Jesus estava andando num lugar. Chega um leproso. Primeiro, a aproximação de um leproso é algo inédito. Está escrito em Levítico que eles não poderiam. Mas se ele chega a nosso Senhor, é porque ele sabe que ele não será rechaçado, ele não será escorraçado. Ele se ajoelha. Até o leproso chegou a notícia de que aquele jovem nazareno, aquele mestre era diferenciado. Se ajoelhou e pediu: se queres, tu tens o poder de curar-me. Repita comigo: se queres, tu tens o poder de curar-me. De novo: se queres, tu tens o poder de curar-me. Se Jesus é capaz de uma lepra, isso está dizendo algo mais para mim e para você. Que não há situação, por mais asquerosa, por mais excludente, por mais pecaminosa, que o Senhor não tenha força para curar. Está embutido nesse texto. É isso que Marcos está dizendo. Jesus, é impressionante que Lucas não fala isso, Mateus também não, só Marcos, cheio de compaixão. Por que Jesus cura? Porque o coração de Jesus, porque o Senhor é movido de compaixão. O que é a palavra compaixão? É um movimento interior que o contorce. Isso mostra Deus compassivo. Pela razão, vai embora. Você vai me contaminar. Vai embora. Mesmo Natã, que foi um dos profetas do Antigo Testamento que curou, ficou à distância. Jesus não se aproxima. Jesus não tem nojo da humanidade. Deus não tem nojo de mim. Deus não tem nojo de você. Deus não tem nojo nem que seja do pior dos piores dos seres humanos. São todos filhos. A mãe não tem nojo do filho. O pai, que é Deus, não tem. Jesus se compadece. Marcos lembra isso, movido de compaixão. E é isso que o Senhor pede. Na carta do Papa, agora no dia 11, o que ele pediu para a igreja e para os cristãos? Ele pede para que tenhamos compaixão dos doentes, para que nós tenhamos empatia, compaixão como Jesus teve. Filhos, ele teve compaixão. Ele estendeu a mão. A partir do momento que ele tocou, ele se tornou impuro. Ele tocou no leproso. Para aquele que devia ficar muitos metros, que tinha que morar nas grutas, ele tocou num leproso. São Francisco de Assis, esse texto, São Francisco tinha muito asco de leproso. Ele conseguiu muito na vida, São Francisco, mas ele não conseguia dominar esse nojo de leproso. Até que um dia, chegando na Porciúncula, ele viu um leproso, e ele lembrou desse texto. Ele desceu do cavalo, foi lá, lavou os pés do leproso e beijou. Aqui significa o tocar de Jesus. Lembra que eu tenho falado que quando Jesus sai da sinagoga, ele é capaz de tocar na minha fragilidade. Marcos está mostrando, o reino dos céus está próximo, está entre nós. Convertei-vos e crede. Ele está na minha fragilidade, ele está na minha lepra. Padre, alguém vai perguntar, por quê? A gente sempre vê eles atualizando a palavra. Por que a Bíblia não atualizou para o nome da doença que hoje nós sabemos que lepra é
hanseníase e não vai mudar. Por quê, padre? Explico. Porque a lepra não é hanseníase na Bíblia. A lepra significa, e sempre foi assim, o que uma pessoa sem Deus, como fica deformada. O que a lepra faz no corpo, é o que o pecado faz em uma pessoa, fica deformada. Portanto, sempre se viu a lepra, e se viu a deformidade da pessoa, como ação do pecado, ofendeu a Deus. Quando Jesus toca no leproso, Ele está dizendo, isso não é fruto do pecado, isso é da fragilidade, da contingência, isso é uma doença como todas, mas eu quero curar, porque o Senhor é o Senhor da vida. É impressionante porque Jó também ficou leproso, só que Jó, ele ficou com tanta situação que o diabo não estava contente, tirou a esposa, tirou os filhos, tirou o gado, tirou tudo, e ainda chegou diante de Deus, mas ele está com saúde, manda a lepra para ver. Deus não mandou, Deus permitiu. Jó chega a dizer que a lepra é prima irmã da morte. Melhor, não é prima irmã, é a filha primogênita da morte. Tamanho desgosto da lepra. Jesus tocou. Meus irmãos, será que nós compreendemos que o Senhor nos toca? E toca a humanidade na pandemia, e toca a humanidade leprosa na violência, toca a humanidade leprosa na corrupção. É só permitir, mas tem que ter esse desejo. Se queres, Senhor, Tu podes me curar. Tem que haver esse brado. A humanidade não foi curada ainda porque não quer, porque o Senhor já conquistou a cura na sua cruz redentora, nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas. A humanidade não é curada porque não quer, porque não clama, porque o Senhor sempre tem compaixão para conosco. Eu quero, disse Jesus, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu, ele ficou curado. O que segue depois é um mandato de Jesus, que manda ele logo embora. Seja quem me acompanha nas homilias, sabe, Mateus é o logo, é o imediato. Mandou logo embora, e falou com firmeza, não comentes a ninguém, vai ao sacerdote. Por que mandar ao sacerdote? No Antigo Testamento, o sacerdote era capaz de declarar a purificação, mas não fazer a cura. Se você lembrar, quando João Batista mandou os seus discípulos irem a Jesus, e és tu ou devemos esperar um outro? Ele falou, vem e veja. Quando eles voltaram, o que eles disseram? João, os cegos veem, os leprosos ficam curados, é ele. Então, curar o leproso é algo que só Deus pode fazer. Declarar que a pessoa está curada é por parte do sacerdote, mas quem curou? Aquele que veio de Deus. Então aquele leproso, ele tinha a missão agora de ir aos sacerdotes e dizer, o reino chegou, o Messias chegou, eu estou curado. O sacerdote com certeza sabia que fazia parte da profecia. Impressionante, meus irmãos. E a partir daquela reconhecimento, aquele leproso seria readmitido na comunidade. Quando Jesus cura o leproso, Ele quer dizer, não há nada que justifique a exclusão de uma pessoa. Nós, às vezes, temos as nossas mazelas, mas às vezes na comunidade nós temos verdadeiros leprosos, não lepra, como está descrito na Bíblia,
mas pessoas que nos incomodam. Até na família, nós temos aquela pessoa, desculpe a palavra, parece um leproso. Por quê? Porque bebe, porque usa drogas, porque é inconveniente, porque não tem bom senso. Aquela pessoa que estraga prazer, sabe aquela pessoa que onde chega, cria barraco, estraga almoço, estraga a janta, estraga uma conversa, estraga até no WhatsApp o grupo da família. A gente começa a excluir, a vontade é excluir. Isso não é atitude de cristão. Isso está presente no Evangelho. Um cristão tem que agir com compaixão. Não é fácil, eu não estou falando não, meu irmão, que é fácil. Eu não estou dizendo que é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo. Daquela pessoa que dentro de casa, chega final de semana, eu fico pensando agora no carnaval, mesmo sem aglomeração, e deveria ser, pelo amor de Deus, gente, não é porque não vai ter um carnaval que o mundo vai acabar. Cuide da saúde por misericórdia. Está morrendo muita gente, está morrendo. Mas eu fico pensando nesses feriados, quantas pessoas no rádio, padre, final de semana para mim é cachaça, é briga, é bateção de boca. São essas pessoas que não, às vezes nem por amor sentimento, por amor cristão, nós não podemos excluir. Difícil? Quem mandou ser cristão? Quem mandou ser cristão? É, padre? É, meu filho? Quem falou que seguir Jesus Cristo é fácil? Aquela pessoa que, quando você sabe, fulano vai estar, ter compaixão. Eu já estou dando o sentido prático da coisa. É isso que o Senhor está ensinando. E o Senhor que curou a lepra, mandou ao sacerdote, vá para que você seja recolocado na comunidade. Às vezes na comunidade também. Às vezes, ser sincero, às vezes é melhor trabalhar sozinho. Às vezes é melhor. Minha mãe, tadinha, dizia, olha, eu prefiro às vezes fazer do que mandar os outros fazer. Faz tudo errado. Mas é difícil, mas aí é a gente trabalhar junto. É impressionante que depois, diz o texto, que o homem saiu anunciando Jesus. Ele não se aguentou. Ele tinha que contar. Onde entra Jesus Cristo é uma explosão, é uma festa. Esse homem estava morto, voltou à vida. Esse homem estava excluído, foi readmitido. Esse homem estava castigado ao inferno, ao Sheol. E Jesus não só curou a ferida, mas lhe deu o amor de Deus. Será que você entende o que acontece na vida desse homem? E você entende o que significa para mim, para você ser curado por Jesus? Por isso que o Salmo foi falar, a quem confessou o pecado, a alegria brotou no coração. Mas no final, eu ainda quero falar duas coisas, mas terminando o Evangelho. Primeiro, diz que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ficava fora, nos lugares desertos. O que aconteceu? Houve uma inversão. Marcos não é por acaso. Jesus está na cidade. Primeiro, Jesus está na sinagoga. Vai para a casa de Simão. Lá, excluído, está o leproso. Jesus vai até o leproso, o cura, o coloca na cidade e ele vai para os excluídos. Jesus troca de lugar. Jesus passa a partir de agora a viver entre os publicanos,
entre os pecadores, entre os leprosos, entre os miseráveis. Marcos nos dá essa deixa para continuar o Evangelho. Jesus toma o meu lugar e o seu lugar. Quero ainda fazer 2 considerações. Vem a segunda, que alguns trabalham, outros não, terça facultativa. Alegria no coração sem aglomeração. Não precisa ficar com cara funerária, não. Não precisamos passar esse carnaval todo mundo triste, não. Podemos pôr alegria, mas sem aglomeração. Mas eu quero chamar a atenção para a quarta-feira de cinzas. E eu faço, porque depois vão dizer, eu não sabia. Eu não sabia que quarta-feira de cinza era dia de ir na igreja. Por isso, meus irmãos, não por acaso nós abrimos. Olha quantos horários. Eu já começo de manhã, cedinho, 7h30, já estou rezando missa. Aqui, 7h30, 10 horas, meio-dia, 16h30, 18 horas. Por amor de Deus, você vá na sua comunidade. Quem quiser pode fazer inscrição aqui, mas hoje a secretaria está fechada. Mas é quarta-feira de cinzas, é início da quaresma, é dia de abstinência de carne vermelha, para que nesse dia se lembre o sacrifício da carne e do sangue de Cristo derramado na terra por nosso amor. Esse é o Espírito. É o dia de jejum, abster-se de uma refeição. Outros mais sérios, não queria usar essa palavra, mas é a que veio, fazem pão e água, fazem com outras, mas o jejum, dia de penitência, de oração, de abstinência. Lembra que eu falei há pouco, ninguém mandou ser cristão católico. São só 2 dias, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Que a pandemia não justifique a nossa preguiça de rezar. Essa é a primeira consideração. E a segunda é que nós estamos no ano de São José. E então dia 19, que vai cair na sexta, nós temos a missa votiva de São José, esperança dos doentes, dentro deste mês. Meus irmãos e irmãs, plagiando ou me valendo da frase do Papa Francisco, que Nossa Senhora, lá da gruta de Lourdes, ajude-nos a transformar nossa fé em cuidado dos irmãos, e que ela possa interceder a Deus diante de tantas lepras que existem, de tantos excluídos que vivem, mas talvez de nós que excluímos nossos irmãos. Mas que Nossa Senhora também nos ajude a perceber que não há pecado em mim e você que Deus não possa perdoar, que o Senhor não se enoja de mim e de você, mas Ele escuta, Ele toca, Ele ama, Ele cura, Ele liberta.